Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia, primeira semana de outubro praticamente. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando também que eu estou com vagas abertas para minha segunda e última turma de mentoria deste ano. Todos os detalhes referentes à mentoria eu postei no meu Discord, no Instagram e aqui também em forma de vídeo no YouTube. Recomendo que vocês vejam, porque a mentoria é muito boa. Não é me gabando, mas é muito boa. Então veja lá os detalhes, as vagas ainda estão abertas e as aulas começam agora em outubro. E ative o sininho para receber notificação todos os dias dos meus vídeos, beleza? Então bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Então, falando em relação ao dólar, tempo gráfico mensal. Aqui, amanhã, segunda-feira, é o último dia útil de setembro. Então, não vai fazer um movimento assim a ponto de reverter tudo aqui do gráfico do mensal. Mas já tô olhando para outubro. É como se não tivesse mais aqui nada de setembro para comentar. Mas amanhã, em relação ao gráfico mensal, se amanhã tiver um movimento de queda a ponto que venha cair aqui uns 50 pontos, vai chegar no patamar muito importante, que é o fundo do mês passado de agosto e também de julho. Então é uma região que ainda não foi testada. Tem 3 meses aqui praticamente que não é testada. Inclusive lá nos 5 minutos eu tenho aqui esse fundo marcado. É um fundo muito importante. Então caso amanhã, segunda-feira, venha a ter um movimento de queda, vai pegar aqui uma região de liquidez importante. Mas eu sinceramente não quero que esse movimento seja amanhã. Prefiro que seja a partir de terça-feira que já começa outubro. Porque se fizer amanhã um movimento, vai não correlacionar com aquela visão da VWAP mensal. Porque a VWAP mensal, o preço tende a ficar próximo dela, né? Nos últimos dias. Amanhã, no caso, é o último dia de setembro. Então, a VWAP mensal está mais ou menos aqui. E aí, se cair, vai se afastar muito da VWAP mensal. É muito ruim isso aqui. Prefiro que fique parado nessa região ou venha até fazer um movimentozinho de alta para chegar mais próximo dessa VWAP que está passando aqui no meio, do que fazer uma queda. Então, aí a partir de terça fica interessante fazer algum movimento. Falando aqui então, a gente vê que a gente tem aqui esse candle, por enquanto, de setembro, tá muito bonito, tá um candle de força vendedora bem interessante. Em relação ao macro, tá respeitando, por enquanto, essa resistência, que era uma resistência importante. Lembrando que o dólar estava esticado, fez 7 meses de alta consecutivos no ano, e aí isso ficou na região de sobrecompra, um movimento realmente assim complicado de se comprar topo. E aí, por enquanto, agora está confirmando um caixote. Antes era a possibilidade de ser um canal. Aí foi rompido, né? Só que agora, pela essa força aqui, pode confirmar a questão da lateralidade. Então a situação, por enquanto, ok. Esses últimos meses tem aumentado realmente o volume, sendo que nos primeiros meses do ano, ó, esses 3 primeiros meses, foi muito baixo o volume. E aí, meio do ano, começou a aumentar o volume, né? Eu lembro que início do ano tinha dia que andava 17 pontos. Então, 17 pontos era muita coisa. Muita coisa não, pouca coisa. E agora tá andando aí alguns dias mais de 50. Então, tá bom, tá interessante. Aqui em relação ao macro também, não esquecer dessa marcação que eu tinha feito nesses últimos dias, que era SLT aqui. A SLT vai ser uma decisão a longo prazo muito, muito importante. Porque se for olhar em relação à distância, não está tão longe da SLT. Considerando que o preço não cai assim, né? Considerando que a partir de tempo e espaço, né? A gente tem uma queda possivelmente em forma inclinada, né? Ela não é para baixo assim. Para baixo seria se ainda no dia de amanhã tivesse uma força tão absurda a ponto de ir lá testar a LT. Então, considerando que esse movimento pode ser para os próximos meses, então a queda ela pode ser inclinada. E aí, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, janeiro, aí chega na CLT. E quando chegar, vai ser um fator muito determinante para ver se vai ser mais uma vez suporte essa região. Esse ano acabou sendo, ó, fez um fundo duplo aqui embaixo. Mas fora isso, olhando médias, está tudo ok, não está mais sobrecomprado. Mais uma vez o IFR, ó, arrasou. Realmente confirmou que estava esticado em relação ao topo até o momento, quase 500 pontos de queda. Fora isso, nada interessante aqui do mensal. Semanal, aí lembrando, né, a gente tem aqui querendo confirmar o ombro, cabeça a ombro, está maravilhoso o movimento. Só que o que me preocupa é o fato que essas últimas semanas foram 4 semanas de queda consecutivas, então precisa de uma correçãozinha.
Não é normal de 5, 6, 7 semanas assim caindo, caindo, caindo. A gente tem até normal o dólar fazer para alta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta, mas de baixa não é comum. Aqui, baixa 1, 2, 3, 4, aí travou, travou feio. 1, 2, 3, 4, travou. Então não é comum de ter uma sequência muito forte de baixa. Até aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, mas não é normal. Então a gente está numa situação que pode vir a travar aqui, fazer um candlezinho positivo ou de indecisão, no caso do Doji. Mas se for de queda para essa semana, perfeito. Vai começar outubro. E aí, se romper essa região, vai pegar aqui a confirmação da linha do pescoço dessa figura. Nós temos aqui, olhando, né, um movimento de alta forte que teve nessa região. E aí seria maravilhoso essa figura, maravilhoso. Em relação à teoria de Down, né, que se a gente for ver aqui dos últimos fundos, fica mais claro no diário. Deixa eu passar pro diário rapidinho para dar um spoiler aqui. Eu venho marcando essas linhas roxas desde o início do ano, porque a gente vem formando fundos cada vez mais altos. E aí, o movimento ia subindo, formava esse fundo, criava uma tendência. Esse fundo aqui atrás não era testado, criava outro. Esse fundo aqui atrás não era testado, criava outro. E aí, esse movimento aqui foi muito forte. Testou aqui, criou uma nova pernada. Esse fundo testou, mas não conseguiu romper. E tentou criar uma nova pernada, já começou a falhar. Testou a região de novo. Tentou criar uma nova pernada, não testou esse topo anterior. E aí a gente vê que começou a falhar aqui a pernada da tendência de alta. Começou a não formar mais topos altos, veio formar um topo mais baixo. Então, pela teoria de Down, basicamente esse topo aqui então não renovou mais topo. Então começou a indicar fraqueza dessa tendência de alta que a gente vê acontecendo desde o início do ano. E aí agora está testando esse fundo aqui. E presumindo que se esse fundo estivesse forte, já era para ter jogado lá para cima. Não jogou. Então aí vem esse conceito do ombro, cabeça, ombro, né? A importância, o que quer dizer esse ombro, cabeça, ombro, junto com a teoria de Down. Então vem essa análise junto, vem com essa questão de suporte, aqui se esse suporte está ainda forte ou não. Eu não acho que está. Por isso que eu estou esperando pelo rompimento dele. Só não queria que fizesse amanhã. Queria que fizesse a partir de terça. E aí, voltando pro semanal aqui, a barra dessa semana foi bem forte, mas não chegou a romper a mínima da semana anterior, não. Acabou quase sendo um inside candle. E aí, junta com a questão de médias também. A gente vê que foi testada a média 20, tentou reagir ao repique normal dela. Só que esse repique não deu sequência, então não é um pullback interessante também. Não fez aqui um rompimento desse candle bonito, né? E aí agora tá querendo quebrar. Então, um movimento falso aqui dessa média de 20. A gente vê também que teve divergência de IFR, a gente teve um topo aqui, um topo aqui, só que o topo foi mais baixo no IFR, então divergência, o movimento está começando a corrigir. E aí agora está começando a indicar aqui topo mais baixo, beleza, agora está começando a ficar interessante. Mas aqui tem espaço ainda bastante para corrigir. Em relação a marcar esse fundo aqui com o topo, agora lá embaixo que está 50%. Esse 50% é a região desse último topozinho, troca de polaridade, ó. Então tem espaço para corrigir, mas tem espaço para cair. E se chegar no 61 é melhor ainda. 61 é melhor ainda essa correção. Então ainda vejo movimento vendedor aqui a um curto prazo em relação ao dólar. E aí deixa eu agora ir para o diário, porque em relação ao semanal e mensal tá tudo ok. O diário essa semana... Em relação ao diário, eu cheguei a comentar essa pernada aqui, quando fez esse movimento de alta na semana, no final da semana passada, né, retrasada na verdade, que isso aqui estava uma correção bonita para ser um movimento para voltar e testar esse fundo. Se eu pegar em relação a essa última pernada, né, respeitou 61 e fez esse candle aqui bonitinho, esse candle como se fosse tipo um PFR do 61 de retração, então indicando um movimento ancorado para baixo. Tá bonito esse movimento para testar o fundo, romper, pegar a linha do pescoço, etc. Aí vem para outro problema, né? Amanhã, por ser o último dia de setembro, tem a rolagem de contrato. E aí dá umas diferenças em relação a um contrato para outro. Pode dar, né? Muita diferença, inclusive, a depender do gap. E aí fica bem estranho em relação a isso. Então, por isso que o preço podia ficar travado amanhã nessa região. E na parte de terça desenvolver, porque se tiver rolagem de contrato amanhã, que tem, né?
e a Petax do mês, enfim, outras coisas que envolvem o dólar por trás, amanhã não é um bom dia de se fazer alguns movimentos. Não queria que fizesse isso amanhã. Então, aqui, em relação ao diário, tudo ok. De marcações nesse gráfico oficial, depois eu vou passar por 5 minutos para deixar mais claro por que eu tenho essas marcações. E aí, indo agora para os 60 minutos, a gente tem aqui um cenário falando da VWAP mensal. Tá lá em cima, foi onde respeitou esse topo aqui que fez esse candle de rejeição. Então, por isso que é mais um motivo de eu não querer que esse movimento se afaste. Fique mais próximo dela. A questão de diferença de pontos, a gente tem uma distância de 125 pontos. Eu acho uma diferença relevante. Amanhã, se subir, por exemplo, 70, já fica muito próximo da VWAP, já tá ótimo. Então, a gente tem um gap, inclusive, aberto aqui. Nesse ponto, seria um ponto para preencher. E a VWAP dessa semana que passou tá aqui em cima. Ela também não foi testada. Então, seria um movimento amanhã até possível de ser de alta. Só porque final de mês, Petax, não querer pegar um fundo aqui importante justamente na rolagem de contrato, ficar mais próximo da VWAP, enfim. E aí, falando aqui em relação a 60 minutos, o movimento em si dos candles tá muito estranho. Nesses últimos 2 dias ficou muito travado, talvez justamente pela questão de ser os últimos dias do mês. E range, tá um range muito ruim, tá? 50 pontos. E isso se eu considerar o fundo desse candle, porque se for considerar realmente o movimento, tá um range de 35 pontos. Então, muito pouco isso aqui. Não tô gostando desse movimento. E está muito próximo da região de sobrevenda. Isso também não é legal, por isso que amanhã seria interessante uma correção. Então, espero mais uma correção para cima do que um movimento para baixo. Se for para baixo, infelizmente, pela rolagem de contrato vai ficar estranho. E aí a gente vai direto para os 5 minutos. Os 5 minutos, só dando um zoom afastado aqui. Esse caixote preto é a linha do pescoço. Então, tá um pouco lá embaixo. Eu espero que essa região não seja testada amanhã. E para cima nós temos aqui o topo, onde que é o ombro. Muito, assim, provável do movimento subir isso tudo. Nossa senhora, se subir isso 250 pontos em um dia, caralho, hein? E aí, mais para cima, tem aqui o topozinho realmente da cabeça, da figura. Mas aproximando aqui mais, vamos ver aqui o cenário mais próximo. Tem esse canal que eu marquei durante essa semana, que é esse topo aqui, dessa abertura desse gap de baixa, esse fundo, esse topo aqui, esse fundo e essa região que tá travando. Então, recomendo que também tenham esse canal aqui, porque pode ficar dentro dessa região. E dentro também, nesses últimos 2 dias, infelizmente, fez uma região de lateralidade, o que deixa o movimento bem ruim, bem estranho aqui. Então, também é relevante marcar essa lateralidade. O range está muito curto, trabalhando entre a média e 200, não indica nenhuma tendência aqui nos 5 minutos, está muito feio. Então, a depender de como que os mercados irão já reagir amanhã na abertura, o DXY, VIX, S&P Futuros, índices asiáticos, etc., o gap de amanhã, junto com a questão de rolagem de contrato, pode atrapalhar isso aqui tudo. Então, por isso que eu não curto muito operar dólar em rolagem de contrato, tá? Não gosto por causa desses movimentos. São muitos cálculos por trás, puxando. E às vezes nem é, assim, correlação gráfica, é só cálculo. Cálculo, às vezes, que esteja puxando mais. Às vezes as coisas não fazem muito sentido. Para quem é operador de gráfico, esses dias às vezes não faz muito sentido por causa disso. E aí, falando em relação a dólar, deixa eu ver o que mais que é importante, eu acho que basicamente era só isso que eu tinha que falar. Então, envolve Petax mensal amanhã que vai sair, a VWAP mensal que está lá em cima. Tem a questão de preço, nós estamos abaixo de 5,50. 5,50 é um patamar muito importante, 5,50 está aqui em cima. Então, justamente nessa região de possível topo aqui, pode vir buscar amanhã junto com a rolagem de contrato. Enfim, muitas variáveis que podem atrapalhar aqui o movimento gráfico do dólar. Mas agora falando do ativo que eu tô gostando mais de analisar, que é o Ibov, bora pro gráfico mensal. E que a gente tem aqui, olhando o macro, vamos aqui puxar Ibov. Lembrando, um canal de alta, que são essas linhas roxas aqui. E aí nós estamos no meio dessa região desse canal. A linha tá lá em cima, a outra tá aqui embaixo. Só que agora tem um outro problema. Enquanto que a linha aqui, movimento, ó, caía forte e buscava a LT superior. Caiu lento, né? E aí tentou buscar a LT superior no final do ano passado, só que não conseguiu. E tá tentando cair de novo. De qualquer forma, mesmo se venha chegar nessa LT superior,
o movimento já está começando a ficar fraco para chegar nessa LT. Então eu não vejo aquela força toda, então tá se afastando dessa região desses topos aqui, ficando mais baixo essas possíveis regiões, então isso não é legal. E aí a gente vê que tem uma fraqueza, então compradora chegando até possivelmente a poder marcar essa LT aqui, ó. Então essa LT aqui fica interessante de marcar porque a gente vê que tem possibilidade de estar fraquejando essa força compradora que a gente via lá desde 2019. Então, possivelmente a gente não deve ver esse toque aqui. Não sei, isso aqui é a longo prazo, que eu tô vendo um gráfico mensal. E aí, falando do movimento desses últimos meses, a gente teve aqui então um ombro, cabeça, ombro, linha do pescoço. Fez um respiro, rompeu. Beleza, então a linha do pescoço é essa aqui. Rompeu, renovou máxima histórica, voltou pro back maravilhoso, simplesinho e tentou renovar a máxima. E aí esse rompimento aqui desse último topo foi de forma esticada e tende a ser rompimento falso desse jeito. Então a gente está numa região que ainda pode ser rompimento falso, que possa voltar e testar esse fundo. Se acontecer, não vejo problema por enquanto, o problema é romper esse fundo aqui e principalmente esse. Aí o cenário vai ficar muito ruim. E ainda, olhando o macro, se for ver pernada 1, 2, 3, 4, a 5 ainda tem que acontecer melhor, tá muito feia, então pode ter mais espaço para subir. Olhando esse candle atual, é um inside candle. Tá formando tanto a mínima quanto a máxima do mês agora de setembro dentro do candle anterior. E está tendo uma rejeição nesse fundo pelo menos nos últimos dias, indicando tentativa de força compradora. E aí, quando a gente diminui o tempo gráfico, a gente vê que essa região aqui é uma região que tende realmente a respeitar. Então, por enquanto, do mensal, nós não estamos em região sobre a compra mais, quase que chegou. Então, por isso que teve essa correçãozinha também. Daqui do mensal de médias, chegou, né, fazer junto, além da troca de polaridade com a linha do pescoço, um teste na média 20, então é o teste, o repique dela, de alta. Normal esse movimento. E aqui de mensal, beleza. Agora no semanal as coisas começam a ter mais informações para ressaltar. Ignorar a SLT que eu tenho marcado aqui, porque tá batendo. Eu queria marcar em relação ao topo, mas quando eu passo pro mensal, se afasta, ó, fica muito estranho. Então, pro semanal aqui, vamos focar nessa questão que a gente também tinha um ombro muito estranho, cabeça, ombro invertido, fez aqui um pullback muito bom, com um candle de ignição muito forte, e rompeu essa linha do pescoço e foi direto buscar a liquidez aqui da máxima histórica. Só que chegou de forma esticada. Essas 4 semanas aqui, foram 4 semanas de alta consecutiva, esticado, deixou IFR sobrecomprado no semanal, o que não era bom, e aí o movimento acabou indicando aqui, infelizmente, possível rompimento falso. E aí voltou. Formou o padrão 1, 2, 3 de venda, confirmou aqui esse padrão e aí deu sequência esse movimento vendedor. O gráfico do índice é muito mais fácil de entender. Nós tínhamos também Fair Value Gap aberto, então acabou de preencher esse Fair Value Gap aqui. E aí foi agora testar a linha do pescoço. Nós tínhamos também retração desse movimento, 50%, junto com retração desse movimento maior que é o primeiro nível. Então, confluências aqui de price action a gente já tinha várias. E ainda por cima, se eu olhar média, nós tínhamos aqui, deixa eu ver se é a 9, o pullback da média 9 também, tá? Um pullback um pouco agressivo. Então aqui o movimento dessa semana que se fechou, acabou fechando o candle positivo, só que com indecisão. Muita defesa superior e inferior, infelizmente feio. Já em relação ao Infut, se for olhar o semanal, também foi a mesma coisa, um candle bem feio também, mas voltando aqui para o Ibov. Olhando price action básico, o que a gente pode esperar disso? A coisa mais básica de price action é um pullback para voltar a subir. É o básico do price action. Olhando o IFR aqui, então tá ok também. Não temos divergência, então price action básico, tá com cara de ser movimento simples de pullback para voltar a subir. Básico, básico, básico. Se for avançar mais detalhes, a gente vai vendo outras possibilidades. E aí vamos agora para o diário. O diário que a gente tem aqui. A gente teve, nesses últimos dias, um padrão como se fosse uma bandeira ou uma cunha que poderia ser de continuidade. E aí o que aconteceu? O rompimento forte para baixo. Nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas de baixa.
rompeu de forma forte esse canal que nós tínhamos, quebrando essa possível estrutura de alta. O movimento aqui caiu para preencher vários dias de alta que nós tivemos também aqui atrás e formou um possível padrão interessante, que é quando tem esses rompimentos desse tipo de canal, isso aqui pode ser uma exaustão do canal. Tende a voltar, possibilidade da exaustão boa é quando volta, faz aqui o movimento e testa a máxima aqui. Só que pode claramente ser apenas um pullback da CLT rompida e voltar para baixo. Então o diário já começa a divergir as possibilidades aqui de movimento. O semanal? Não, o semanal tá com cara de pullback para voltar a subir. O diário tem a possibilidade de ser aqui, é basicamente uma troca de polaridade dessa região, junto com isso aqui. Então tem LT, tem a região de suporte que foi rompida, formou aqui um PFR, dessa região de confluência, para voltar a cair. E aí vem um BO. Aí começa a divergir aqui os tempos gráficos, porque esse aqui pode ser apenas um pullback para voltar a cair e quebrar essa linha do pescoço que tinha sido rompida para alta. E aí fica estranho. Aí o movimento fica estranho. Se for juntar a média, também tá dando essa intenção de ser um movimento de baixa para buscar a média 200 lá embaixo. Aí o cenário fica muito estranho, porque se acontecer isso, o semanal não vai ser pullback de alta aqui por enquanto. Por isso que fica confuso essa parte aqui. Então, olhando o diário, já que nós somos operadores de 5 minutos, olhando mais próximo assim, isso aqui basicamente é uma reação da média 20 que pode jogar o preço para baixo. Então, se eu disse que o dólar pode subir para buscar VWAP mensal, a gente pode ter um movimento talvez de baixa só por causa dessas confluências aqui, tá? Só que aí vamos olhar a VWAP mensal. A VWAP mensal do índice, vamos ver onde que ela está, tem que abrir o futuro, não é o IBOV. O VWAP mensal está aqui em cima. Então, os dois estão com o VWAP acima do preço. Então, no geral, foi um mês que os dois tiveram quase o mesmo movimento. VWAP acima, tentando jogar o preço para baixo. E isso é muito estranho. E aí, os dois estão próximos dessa VWAP. Pode ser um dia bem estranho amanhã travado só por causa dessa questão de ser fim do mês. O movimento aqui, em relação ao IBOV, voltando então, o que a gente tem de marcação importante do futuro? Deixa eu ver aqui algumas marcações. O futuro, a gente já vê que não foi bem um pullback que fez nesses últimos dias. Só que a gente não pode considerar exatamente a marcação, né? Essa linha que eu tinha marcado aqui, igual do IBOV, a marcação não está 100% perfeita. Do IBOV está mais assim, indicando que é uma troca de polaridade. Olha como que está mais bonito. O IBOV aqui, se eu marcar uma linha, por exemplo, tá mais bonito a troca de polaridade. E o movimento aqui bem mais bonitinho, sem gap, né? Agora, quando vai pro futuro, olha que estrago esses últimos candles. Muito feio esses últimos candles. Horrível, horrível demais. Não tocou exatamente na média 20. Então, assim, eu prefiro que o dia de amanhã passe para eu começar a pensar em outubro. Porque amanhã vai ser um saco. Aqui o movimento, então, tá feio. Se pudesse ter um jeito realmente de operar IBOV, né? Não ficar olhando o gráfico do futuro, que saco esse movimento aqui. E aí, falando em relação aos 60 minutos, a gente tem aqui, no futuro, um canal. No IBOV, vamos ver se também é um canal. Até sim, pode ser um canal também. Então, tem que ter marcado essas regiões. Aqui, então, no gráfico oficial, inclusive, deixa eu ver se eu já tenho marcado. Não, vou marcar agora. Deixa eu voltar para os 60 minutos para ficar mais fácil. Aqui, marcar em relação aos topos, marcar em relação aos fundos. Deixa eu ajustar. Então, tenham esse canal aqui, porque pode vir a respeitar amanhã. Trocar de cor para facilitar. E jogar para frente. As médias estão uma bagunça aqui pelo 60, por isso que fica mais claro olhar em tempos gráficos maiores e não ter confusão, porque basicamente é um pullback da média de 20, olhando pelo IBOV. Futuro pode ser também, mas os 60 minutos a gente vê que é uma região começando de trap zone, do A20 com 60. Mas quando a gente coloca as outras médias, aí fica uma bagunça. Tem gente que tem dificuldade de enxergar aqui o que realmente precisa. Aí a pessoa enxerga, tem 80, tem 50, tem 20, tem 9, tem 200. Não precisa. Tempo gráfico maior reduz para 20, 60, quer dizer, 20, 200 e pronto. 60 minutos aqui, então, não está sobrecomprado, não está sobrevendido, o movimento está fraco, o range desse canal
Tá de 2.000, quase 2.500 pontos mais ou menos. Nos 5 minutos aqui, vamos ver possíveis regiões de suporte além da CLT. Tem a LT, né, como aqui embaixo. Não vejo outro suporte interessante. Movimento, não vejo esse suporte aqui tão forte, esse aqui também não, tá estranho. Tá subindo, basicamente tentando respeitar os últimos fundos, ó. Só que se quebrar esse fundo, né, tende a buscar esse de baixo, que tende talvez a buscar esse de baixo. Tá feio, tá difícil. Eu não achei essa semana fácil, eu achei essa semana bem complexa de analisar. O mercado muito travado, na minha opinião. Se for olhar aqui desde o dia 23, certo. 23 praticamente segunda-feira, foi isso daqui. Dia 24 na terça teve um movimento reto, tentou devolver, não conseguiu renovar a mínima e travou. No geral, só teve então o início do dia e depois devolveu muito rápido. Eu achei que esse movimento de retorno foi tenso. Apesar que eu estava na operação aqui em cima em relação ao topo. Agora aqui na quarta-feira, muito travado no início do dia. Tentou criar uma tendência bem ruim, caindo travado e depois ficou lateral. A gente vê que foi uma tendência com movimento fraco. Na quinta, pior ainda. Pior ainda esse movimento aqui. E aí vem sexta-feira. Sexta, travado início do dia, muito estranho. E aí criou uma tendência do nada. Teve um candle forte, travou. Um candle forte, travou. Um candle forte, aí começou a cair de escadinha. Travou. Então, assim, teve poucos candles fortes. A gente teve poucos candles fortes ao longo da semana. Poucas tendências, poucos movimentos de agressão realmente relevante que desse prosseguimento. Então, muito candle com a máxima e mínima próximo do anterior. Basicamente, ou seja, o que eu tô querendo dizer? Teve pouco fair value gap. Fair value gap é sinal de que tem uma tendência muito forte. A gente não teve muito isso. Até as tendências aqui que tentava cair, a máxima e mínima de um candle estava meio que testando no anterior também. Então não tinha fair value gap bom. Até essa daqui foi o único fair value gap do dia aqui, ó. Se for olhar, até aquele momento. Aí foi preenchido depois. A gente teve outra aqui, dois fair value gaps. Só. E aí os outros dias as mesmas situações acontecendo. Muito ruim, travado no geral. Não gosto de movimento assim. E o dólar também não foi bom, tá? Se for olhar 5 minutos, como é que foi ao longo da semana, então, puxando aqui dia 23. Dia 23 já começou com a segunda-feira abrindo com gap estressado, né? Foi uma barra forte de compra e já voltou com a barra negando. Um bear 180 aqui muito forte. Esse bear 180 deixou o movimento muito travado depois. E o candle, né? Alguns gatilhos que estavam dando aqui, o stop estava muito caro. Inclusive foi um possível gatilho, só que eu falei 19 pontos de stop, eu acho que deu, é muita coisa. E aí, terça-feira, opa, bacana. Só que, poxa, pancada reta, sem correção. Poxa vida, sem correção aqui. E aí, depois teve a pernada. Depois, 10,5 morreu. Não teve mais nada, morreu o dólar. Na quarta, movimento aqui também estranho no início do dia. Subiu muito feio, travou. Teve a única pernadazinha do dia muito ruim, travou de novo. E aí vem quinta-feira. Quinta-feira, só a primeira pernada do dia, que foi praticamente do candle 1 ao 2. Fora isso, o resto do dia travado. Sexta-feira, não teve tendência. Então, assim, nossa, feio demais. E aí, falando em relação a algumas ações aqui, só comentando da Vale, né, que teve performance importante essa semana por causa do minério de ferro. Se eu ativar o Ctrl+J, Ctrl+K, a gente vê que acabou sendo uma semana que engolfou essas anteriores. Então, engolfou e atualizou. Caralho, que mega barra. Isso aqui atualizou e foi praticamente engolfando até maio desse ano. Isso aqui, nossa, foi uma puta barra. E barra, sim, barra grande, hein? Barra grande isso aqui. E se a gente for comparar as outras que a gente teve, ó, por exemplo, essa, depois teve uma correçãozinha leve. Essa aqui não chegou a ser tão grande igual esse movimento, mas barras grandes assim geralmente tendem a ser corrigidas um pouco depois. Então eu não espero um movimento tão forte assim não. Se acontecer, caraca, o movimento tá muito forte. Sim, a Vale ajudou o movimento do semanal do índice fechar positivo essa semana. Respeitou esse fundo, essa região desse suporte, só que eu ainda insisto, esse suporte foi testado aqui,
depois aqui, aí teve vários testes aqui, até que teve essa reação. Teve vários testes aqui nessa região e pode ser a reação. Então, as reações estão cada vez mais fracas. Tanto é que em relação, deixa eu sem querer marquei aqui, em relação aos topos, a gente vê que tem topo aqui, teve topo igual, teve topo igual. Aí depois, topo mais baixo e por enquanto teve um topo aqui mais baixo e agora tá testando a mesma região de topo. Igual o Igor Mundstock também comenta, Vale é um ativo bem difícil de se operar graficamente, bem estranho. Petro é bem melhor de ser analisado que a Vale. A Vale tá muito estranha aqui, nessa região, mas essa semana foi muito forte, de porcentagem 13%, então deixa eu ver, em relação a essa aqui, foi maior. Agora, essa daqui foi maior, 16%. Então, faltou mais uns 3% para bater essa máxima que nós tivemos. Essa daqui foi menos. Então, a última que teve forte assim foi lá em 2022. Fora isso, deixa eu ver se essa daqui durante a pandemia foi mais ou menos. Então, foi basicamente motivada pela questão do minério de ferro, lá fora, basicamente a China tentando dar estímulos para a economia melhorar no sentido de fomentar um pouco, né, trabalhar um pouco, porque estava bem fria. Só que isso não é legal, porque basicamente é o governo injetando ali estímulos, não é a própria China ali, toda a estrutura econômica conseguindo ter forças para fazer esse movimento subir. Não, é estímulos. Então, ali é o governo que gosta de gastar também, né? Gosta de gastar para poder ajudar ali a economia. Só que tem consequências, porque esse movimento de alta não é um movimento saudável, é como se fosse uma alta sem volume. É uma tendência sem volume, então tende a ser uma tendência falsa. Esses estímulos aí, de nada adianta um estímulo, né, se depois não vai seguir sozinha a economia sem a ajuda do governo. E a gente vê que esses últimos estímulos sempre está precisando de mais e mais e mais e mais estímulos, infelizmente. E é como se fosse aquela frase, tá dando peixe, infelizmente não está tendo como pescar por conta própria. E aí, falando em relação à Petro, aqui o semanal da Petro, a gente teve mais um dia, mais uma semana, na verdade, bem tranquila. O movimento aqui segue subindo em forma de canal. Tá mais claro o movimento, segue nesse canal. O diário já, deixa eu ver aqui, o que me estranha, tá? O que me estranha é que nos últimos dias tem tido muito candle vendedor. Então tá faltando candle comprador. Dessa queda só tivemos 2, ainda por cima de rejeição. Então, acho que a qualquer momento uma correção possa vir a acontecer. Basicamente pela questão de gráfico. Não estou olhando petróleo lá fora, nada. Porque teve muito candle vendedor. Essa queda aqui não teve, tanto assim. Essa aqui também não. Essa aqui foi um gap que teve só. Mas nunca teve uma sequência de tanto candle negativo assim. E é uma sequência que, por mais que esteja caindo muito, não está sendo tão longe da mínima do dia anterior. Por exemplo, fechou aqui. Dia anterior estava aqui. Dia anterior estava aqui. Essa aqui, pelo menos, foi um afastamento ok, forte. Agora essa aqui, próximo. Essa aqui, próximo. Essa aqui, próximo. Tá muito próximo da mínima do candle do dia anterior. Então, não está fazendo um movimento de barra grande, barra grande, barra grande, cada vez mais se afastando. Não. Tá sendo uma queda travada. Não está, assim, muito forte. Mas me estranha a quantidade de candles negativos, me estranha bastante e a dificuldade para realmente fazer o movimento cair. Precisou desses candles todos aqui, olhando em relação a essa última barra forte compradora, precisou desse aqui tudo. Para anular uma barra de força compradora. E agora tá travado nessa região. Muito estranho. E aí o IFNC, né, que praticamente é o espelho do Ibov, essa semana, deixa eu atualizar aqui, teve um movimento de indecisão, quase um candle que fechou positivo. Ajudou também o Ibov, porque a gente vê que o fundo teve uma rejeição igual nós tivemos o candle semanal do Ibov. Testou 50%, estava esticado também, então é uma correção bem natural aqui. Em relação ao diário, também probabilidades. Pode ser basicamente uma região de troca de polaridade para voltar a cair. Tem essa questão, esse problema. Só que eu ainda acho que está muito esticada essa queda, olhando pelo IFNC, tá? E aí, se for olhar esses últimos dias do IFNC, essa semana, ficou trabalhando dentro desse candle aqui, ó, travado. Então, essa semana o IFNC não teve atuação, não foi protagonista. Ele ficou como planta. Quem fez alguma coisa aqui foi a Vale essa semana. Petro e IFNC ficaram meio de lado.
Voltando aqui para Petro rapidinho, também foi, ó. A gente teve um range aqui dessa região de Petro. A Vale já não foi isso. O diário da Vale todo era assim, compra na abertura e deixa o preço andar. Porque lá de segunda-feira até aqui em cima, alta, 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 alta. Puxou aqui o Ibov. E o mercado lá fora? Aí vem as coisas interessantes. O S&P, essa semana, ajudou o índice nosso ficar uma bosta. Porque simplesmente não teve volume lá fora. O volume está muito baixo, candles horríveis numa região de máxima histórica. Então, nós temos aí uma semana, desde a semana retrasada, na verdade, com candles horríveis. Não está movimentando. Parou. Desde o anúncio lá da decisão da taxa de juros, que reduziu 0,50, o movimento está parado. E isso é ruim. E o volume dessa semana que passou foi o mercado chinês. O mercado chinês só foi isso aqui, ó. Alta, 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 alta. E isso em relação a Hang Seng, esse ativo aqui, tá? E aí, se for ver, chegou numa região de topo importante. Então, chegou lá na região de agosto do ano passado. Então, tá voltando o movimento todo. Reverteu a queda desse ano já e já tá querendo fechar positivo para esse ano. Então, só o volume dessa semana foi o mercado chinês, porque o mercado americano, Jesus, credo. E aí, falando do Dow Jones, que às vezes tem algumas diferenças, Dow Jones até teve um movimento de rompimento de máxima, só que tá bem travado também nos últimos dias. Não estou gostando desse movimento. Nasdaq também está ruim. Todos os índices lá fora dos Estados Unidos estão ruins. E aí vem a questão do dólar. O dólar essa semana ainda segue importante esse preço aqui de $100, tá? 100 pontos, na verdade. Então, 100 pontos aqui, que é um patamar teórico, né? Um suporte importante, que consideram que abaixo de 100 o dólar está desvalorizado diante de outras moedas no mundo. E acima de 100 o dólar está valorizado. Então, nós estamos na região justamente do possível suporte. Só que esse fundo aqui, a gente não vê que ficou abaixo, né? Vamos puxar aqui uma coisa importante, que eu acho que o Igor que chegou a comentar isso. Tá. 2020 teve eleições norte-americanas. E aí, naquele ano de 2020, o preço em novembro de 2020 estava abaixo de 100. E aí estava tendo até uma comparação que desde aquela época das eleições, o movimento voltou. O dólar ficou valorizado desde aquele ano das eleições, a última, né? E agora está tendo as eleições de novo. Então, será que vai ser um movimento inverso, voltar para baixo, e agora ser um movimento de queda nessas próximas eleições, independente de quem venha ganhar? Porque então é uma região que eu acho que vai ser rompida, porque é como se fosse uma liquidez interessante aqui. Vai quebrar uma região teórica muito forte. Aqui atrás foi um rompimento falso, mas também, né, caiu de forma esticada, tende a ser rompimento falso. Mas agora não está caindo de forma esticada, está acumulando para possível rompimento. Se isso acontecer e o nosso dólar tiver correlação, né, o nosso dólar pode confirmar o oco e aí cair junto. E aí o movimento fica mais fácil de correlação. E se tiver um movimento de correlação com o índice, a gente pode ter um índice para cima, fazendo realmente o pullback do semanal e talvez até testando o máximo. E aí essa correlação seria muito mais fácil de analisar. Já o nosso EWZ, com o Ibov dolarizado, está numa região de trava, também pelo menos não está subindo, nem caindo, está travado. Uma LT, importante aqui, fazendo troca de polaridade, mas travado. E aí uma coisa que eu achei interessante é que o VIX na sexta-feira chegou a ficar até bem positivo. Achei muito estranho isso porque não teve nada tão relevante assim dos gráficos para isso. Mas se o VIX estava positivo assim, era porque teve posições de short até aumentando no S&P. Então, aqui, posições de short de venda no S&P aumentando. Mesmo que graficamente não tenha indicado um possível movimento forte de baixa, posições de short aqui aumentando, de venda. E, voltando para o VIX está na calmaria, região de calmaria ainda, ó, média 200, e isso aqui pode ser um repique de alta, tá? Um repiquezinho de alta, para ficar atento, isso aí. O minério de ferro teve um impacto muito forte essa semana, muito movimento aqui que nós não vimos desde abril desse ano. O petróleo vem caindo, isso me surpreende, ó, porque esse aqui inclusive é o gráfico, deixa eu ver, acho que inclusive é o gráfico atual, tá? O gráfico já de hoje. Não, desculpa, esse aqui é do dia 27 ainda, não abriu o petróleo lá fora não.
Mas teve um gap de baixa aqui preocupante, também está numa região de fundo aqui, que é lá de 2021. Então, o movimento está meio correlacionado com o dólar. Questão que se discute muito é da demanda, né, norte-americana, da economia no geral, se vai ser realmente um soft landing, parece que não, parece que sim. Dúvidas ainda surgem, porque por enquanto essa questão de demanda está aqui afetando mais do que a possibilidade de oferta, tá? Porque essa questão das guerras, da guerra na região ali do Israel, meio que o mercado não está levando muito em consideração e o foco ainda segue na ponta da demanda e não na ponta da oferta por enquanto. O ouro, me preocupa o fato de estar cada vez mais querendo renovar máximo, isso aqui não é um bom sinal. Os juros americanos estão ok, fazendo ainda pullback para voltar para baixo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para comentar aqui. Não, mas notícia tem. Essa semana tem muita. Começando agora, hoje na parte da noite tem algumas notícias na China que pode agitar aí o minério de ferro amanhã, né, para começar a corrigir finalmente a Vale. Segunda-feira, então, boletim Focus com certeza. Algumas notícias na zona do euro. E aí nós temos algumas notícias também no Brasil aqui, que vai ser antes do pregão, então já vai reagir com gap. E temos discurso do Powell na parte da tarde. PMI de Chicago aqui 10,45, importante. Tem discurso também do FONC aqui 9,50. Eu só tô sabendo que essa semana tem muito discurso, tá? Tô sabendo que essa semana tem discurso pra tudo que é dia, tudo que é hora. Então tem discurso de gente aqui que pode afetar. Então vai ser uma semana agitada, a primeira semana de outubro praticamente. E aí terça-feira tem feriado na China, então a gente já não vai ter negociação em relação ao minério de ferro. Aqui, terça, notícia na zona do euro, muita coisa. Tem notícia nos Estados Unidos, 10h45, 11 horas, PMI. Ofertas de emprego JOLTS, que é a semana de payroll. De novo, hein? Payroll de novo. Tem ADP essa semana, JOLTS aqui na terça. Tem discurso de novo. Discurso, mais ainda na parte da tarde e da noite também. Quarta-feira, feriado de novo na China. E aí, quarta-feira, algumas notícias na zona do euro, mas Estados Unidos nós temos possivelmente... Não, deixa eu ver... tem ADP, vai ser na quarta-feira. ADP, quarta-feira. Estoque de petróleo não é de movimentar. Tem mais discurso, então é semana mesmo de discurso. Nossa, a China essa semana vai estar tudo feriado? Deixa eu ver, desde segunda com feriado ou desde terça? Desde terça-feira, feriado terça, quarta... Quinta, então feriado na China. Reunião da OPEP aqui pode ser importante na quinta. Depois notícias, então, como eu comentei, ADP, tá? E aí, quinta-feira, então, de novo feriado na China. PMI, coisas importantes aqui na zona do euro ali. Depois temos 9h30, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, 10h45, 11 horas... Aqui, depois, discurso. E aí vem sexta, de novo feriado na China. E aí sexta vai ser dia do payroll. Payroll tem aqui, são 3, tá? Payroll, ganho médio por hora, taxa de desemprego. Depois não tende a ter mais nada. Mas aí, essa semana tem muita coisa. Tem que ficar atento aí, tudo que tem ao longo do dia, para não, infelizmente, assustar com alguns movimentos. Acredito que essa semana vai ter movimentos melhores do que ao longo da semana passada, que não teve nada, mas também não teve muita notícia relevante. E lembrando também que nós estamos entrando no último trimestre do ano, isso interfere em tudo que envolve investimentos praticamente, e empresas também, né? Porque aí sai balanços também de empresa, vai iniciar o último trimestre do ano também com novos investimentos para algumas. Não só isso, mas também fundos também se mexem em relação a esse último trimestre, novos objetivos para o final de ano. Então, assim, o ano está acabando e aí envolve fatores também de ser fim de ano. Empresas em relação a varejo, por exemplo, podem se beneficiar em relação a esse fim de ano. É um ciclo, né? Por causa da questão de Natal, de Black Friday, muitas coisinhas para interferir. E falando aqui em relação a alguns vídeos que eu recomendo ver, do Vlad, que eu lembro de uma imagem que ele mostra em relação ao ciclo, né? Ciclo aqui de outubro. Deixa eu até ver se já tá começando a falar. Então, puxando aqui a imagem, já pegando spoiler aqui, eu lembro que eu já tinha postado nos vídeos anteriores,
Mas a gente tem aqui a queda, né? Até lá para fim de outubro, o ciclo em relação a meio de mandato. Então, eu posso esperar talvez um movimento de possível queda para outubro. E aí, a partir de novembro, a gente tem um movimento de alta de fim de ano. Fora isso, a gente puxando para o gráfico, né? Esse é o movimento do Ibov. E até coincidiu com o ciclo desde 94, que é no final do movimento do mês ter um movimento de alta. Movimento de alta no final do mês, depois de uma queda, depois de uma queda. Então, por enquanto, setembro meio que correspondeu a esse cenário. E aí ele mostra algumas outras coisas que vai ser relevante aqui, que eu tenho que escutar ele realmente falando isso. Que ele comenta dessa questão da Selic, algo que ele não é de juntar com coisas de notícia, ele está juntando alguma coisa aqui da Selic. E depois algumas coisas gráficas também. Não sei se ele vai juntar em relação ao dólar, né? Falando como que o dólar tende a reagir. Recomendo ver o vídeo. E também do Rafa. Deixa eu ver se vai abrir aqui. O Rafa já vem com algumas coisas um pouco mais avançadas também, que vai começar ainda. Então, são complementos importantes aí para análise minha, que eu comento do estudo semanal. Então, basicamente, eu acho que era só isso que eu tinha que ressaltar para essa semana.